Olá, bem-vindos de volta a este canal. Hoje a gente vai falar sobre 10 coisas que eu queria saber antes de ter iniciado as minhas quimioterapias, e eu acho que é muito válido para você também que vai iniciar nesse processo. Vamos lá? Bom, já de cara eu quero dizer que minha voz não tá tão boa nesse vídeo, mas é porque eu peguei um resfriado e eu não queria deixar de fazer esse conteúdo para vocês, que eu acho muito interessante a gente se informar e ter bastante conhecimento antes de começar uma quimioterapia ou durante a ela. Então vamos lá, começar com esses 10 requisitos aí. Bom, então vamos lá, eu anotei aqui, fiz uma colinha, como vocês podem ver, sobre esse assunto que eu vou falar aqui hoje. A primeira questão vai ser que nem todo cabelo cai. Sim, gente, nem todo tratamento na quimioterapia o cabelo cai. Vai depender muito do seu tratamento. Uma outra coisa seguida disso é que tem também uma touca que pode proteger aí o seu cabelo durante o processo oncológico. Só que essa touca não é para todos os tratamentos, então você precisa ver com o seu médico se você tem essa possibilidade de proteger o seu couro cabeludo com essa touca. Mas tem quimioterapias que podem ser colocada a touca junto nesse protocolo e tem quimioterapias que não. E no meu caso não rolou, não teve esse grande passo aí de colocar a touca e proteger o cabelo. No meu caso eu fiquei carequíssima mesmo. Uma outra questão, o número 2, que não precisa ter acompanhante. Isso também vai depender, tá bom, gente? Você tem que ver no seu hospital lá direitinho se vai depender de você ter acompanhante ou não durante a quimioterapia. Por quê? Aonde eu fazia, exigia de certa forma que sim. Mas vamos supor que você não tenha ninguém para te acompanhar, né, durante esse período, porque é um período longo e aí você tem ali por algum tempo uma pessoa te acompanhando, mas depois ela não vai mais. E aí, o que você vai fazer? Então, de repente, você tem que se informar lá no hospital onde você faz, se sim, eles deixam você ir sozinho, e se cabe também isso dentro do seu tratamento, se você não venha passar mal, alguma coisa do tipo em relação às quimioterapias. No meu caso, eu conseguia ir e voltar com alguém e eu não passava mal, mas de repente a sua quimioterapia não dá, né, para você conciliar aí, ir sozinho e realmente, né, não conseguir ficar. Então precisa muito encaixar isso no seu ponto de vista, no seu tratamento. Agora a gente vai pro ponto número 3. Que seria o chá de camomila, tá, gente? O chá de camomila vai auxiliar muito no seu tratamento, porque você pode fazer banhos no seu braço durante esse processo para acalmar as suas veias. Sim, o chá de camomila acalma as veias. Eu nem sabia disso quando eu fazia o tratamento. As enfermeiras foram me orientando, me auxiliando, porque a gente tem aí uma perca, assim, de atrofiar as veias durante o processo por conta da medicação, né? Eu fiz 8 sessões, mas tem gente que faz muito mais. Então depende muito do seu tratamento, mas tem gente que usa até um catéter aqui do ladinho, por conta de ter várias sessões, e aí não achar veia, enfim, achar que fica muito ruim toda vez ficar furando, aí a pessoa já prefere colocar um catéter, e o médico também já vai auxiliando também nesse sentido. Eu fiz, né, no meu braço normalmente, e aí as enfermeiras falavam muito de ficar fazendo banho com esse chá de camomila. Então você vai pegar um recipiente grande, né, uma bacia bem grande, colocar ali o seu chá de camomila, as folhinhas da camomila, né, você ferve ela, e aí você vai banhando os seus braços, tá? O principal é banhar o braço que você toma a medicação toda vez, de qual que é o braço, tá? Isso vai depender de onde está localizado, né, o seu câncer. Então, meu câncer era na mama direita, então toda vez eu ia tomar medicação no braço direito, onde estava localizado. Pelo menos foi assim que me explicaram na época, tá? E aí, de repente, se for no seu caso na mama esquerda, eles geralmente dão a medicação no braço esquerdo. Então, você faz esse banho, é legal fazer nos 2 braços, mas dá uma ênfase no braço que realmente você toma a medicação, tá bom? O passo número 4, que eu conseguiria ir de trem ou de carro durante esse processo. Sim, gente, tem gente que consegue ir de trem, fazer o processo oncológico, tem gente que prefere muito ir de carro, isso é relativo também, isso vai depender também muito de você, do seu tratamento, se você não vai passar mal, se vai estar ok para você fazer assim, tá bom? Vai estar bem relativo mesmo
Vai depender muito de você. Eu ficava muito na dúvida entre eu ir de carro ou ir de trem. E aí, na primeira vez, eu fui até de carro, sim, para me ver como que era e sentir a medicação dentro de mim, entender um pouco mais sobre ela. Mas eu vi que a medicação foi ok, não fiquei muito ruim, nem nada, dava pra mim ir embora tranquilamente. Não foi assim de imediato que eu passava mal, alguma coisa do tipo, então tudo bem pra mim, deu certo eu ir e voltar de trem, tá? Eu não usei ônibus, então pra ir até a estação eu ia de carro, alguém me deixava, e eu pegava o trem, ir lá, chegava no hospital, tudo certo. Aí vai depender de você, se você vai querer ir de trem ou de vai depender de você mesmo, da medicação, tudo, se você vai reagir, como que você vai reagir, entendeu? É isso. A número 5. As unhas, elas podem ser protegidas, tá? É um pouco polêmico isso que eu vou falar para vocês, tá? Porque durante o processo oncológico, a gente tem muito essa questão da unha escurecer, dela ficar podre, ou acontecer alguma coisa assim de bactérias, enfim. Eu tive sim problema com as unhas, mas eu tive problema com as unhas dos pés, tá? E as unhas da mão, eu não tive muitos problemas em relação a isso. Mas eu testei, tá bom? Eu testei e eu senti que eu protegia mais as unhas da mão com uma base fortalecedora, com uma base que vinha ali fortificar mais a minha unha. E a dos pés eu não protegia com essa base, eu deixava sem esmaltação nenhuma. E eu acredito muito que tenha sido, né, um fator também que tenha comprometido as unhas dos pés, foi essa questão de eu não ter passado a base fortalecedora ali durante o processo oncológico. A gente sabe que a unha é um fator complicadíssimo também em relação a tirar cutícula, porque pode deixar portas abertas para uma possível bactéria, então os médicos, eles não autorizam a gente fazer nada com as nossas unhas, nem na manicure, nem nada disso. Mas as unhas, eu senti esse porém aí de passar uma base fortalecedora em uma parte e em outra dá problema. Que nem eu passei nas mãos e nos pés eu não passei e eu vi que realmente aconteceu alguma coisa. Vamos lá. A sexta questão é que fazer exercício físico moderado, como uma caminhada, um yoga, algo assim desse tipo relacionado, ajudaria muito no meu processo oncológico. E eu não tinha ideia de como seria isso. Eu não tive muitas orientações em relação a isso, a verdade é essa. Então, o que aconteceu? Quando eu fiz a quimioterapia, durante aquela semana ali, eu sei que eu ia ficar bem mal. Eu fui testando isso e eu fui vendo que por uns 5 dias eu ficava bem querendo ficar deitada e tudo mais. Não tinha ânimo para nada. Mas vamos supor que depois desses 5 dias, 7 dias, 8 dias, enfim, você já está um pouco melhor. Por que não colocar uma caminhada, né, junto aí com esse processo? Porque isso vai ajudar. Vamos supor assim, você vai esparecer a cabeça, você vai estar se movimentando, é bacana a gente estar ali fazendo uma caminhada. Então, eu não colocava muito isso em prática, certo, gente? Eu não colocava em prática e eu acho muito legal e ajudaria bastante no processo ter feito isso. Ajudaria bastante porque eu acho que eu ia conhecer pessoas diferentes, a gente ia trocar ideias, experiências. O cansaço é um fator muito grande também no processo oncológico, né? Que a gente fica muito cansada. Mas eu acho que com a caminhada, você fazendo aos poucos, nada de correr, essas coisas do tipo. Claro, uma caminhada também pela manhã, sem muito sol, porque a gente não pode tomar sol, assim, forte, enfim. Mas uma caminhada que fosse, né, com sabedoria. Uma caminhada à noite, uma caminhada pela manhã ali, no solzinho bem maneiro. Uma caminhada que fosse lenta no seu espaço, no seu momento, no seu mundo ali. Não precisava você fazer a caminhada. Então você começava ali com um pouco, um quarteirão, depois você ia aumentando, sabe? Cada vez mais. Eu acho que isso é um ponto legal de se falar também, porque os médicos não falam tanto, pelo menos não para mim, não falava muito, mas eu acho que dá sim para você perguntar para o seu médico se você pode complementar com umas caminhadas
Claro que ele vai falar assim, você não vai conseguir, porque durante aquela semana realmente você não vai conseguir. Mas aí depois dessa semana que passou, foi um pouco mal, você vai lá e tenta fazer com que, né, ativar aí uma caminhada seria bem bacana. O passo número 7. Que eu não iria menstruar, tá? Eu não sabia que eu não iria menstruar. Eu não tinha muita ideia sobre isso, nem como que isso seria, tá? Mas realmente aconteceu. Na segunda quimioterapia eu já não menstruei mais. A primeira foi porque realmente eu ainda estava entendendo o que estava acontecendo ali. Eu não menstruei. Até hoje eu não menstruo, tá? Terminei minhas quimioterapias vai fazer 3 meses. E eu fiz 6 meses de quimioterapia. E até hoje eu não menstruo. Ainda não sei como que vai ser isso. Não sei se eu vou menstruar, né? Vou ver com a minha oncologista ainda em relação a isso. Mas ela tinha me dito no início que poderia que sim, eu menstruasse depois de um tempo, porque pode ser que sim, meus óvulos se regenerem e tudo mais, voltam a ser ao normal. Mas que talvez não, porque não tem como, atrofiou muitos os ovários, isso é bem relativo, tá? Mas eu acho que acontece muito com todas as mulheres de não menstruar e entrarem na menopausa precoce. Então, até hoje estou na menopausa precoce. É calorenta, é frienta, eu sinto tudo com muita intensidade. Tem hora que eu tô lá num calor danado, que ninguém do meu lado esteja e só eu estou sentindo. E tem hora que eu entro no mercado que o ar-condicionado tá um frio da bexiga e só eu sinto esse frio da bexiga, entende? Outras pessoas tá tranquila, tá normal. Então, isso ainda mexe muito comigo. Eu tô com muito calor e isso mexe muito comigo, porque o calor te estressa também em algumas coisas, no humor, ajuda um pouco nesse sentido, então é chatinho mesmo essa parte. Bom, a 8ª questão é que existem aí quimioterapias que podem durar minutos, horas e dias, tá? Depende muito do seu protocolo, do que o médico vai ali prescrever para você. Minhas quimioterapias foram de 2h30 cada uma. Então eu fazia ali naquele dia tal, X, que eles marcavam, de 15 em 15 dias eu fiz, depois eu fiz de 21 em 21 dias. Tem que ver o protocolo que o médico vai passar para você. A minha foi de 2h30, tá? Quando não estendi um pouquinho mais, era 3 horas, mas é porque às vezes acontecia muito de a medicação demorar a descer da farmácia para mim começar a tomar, então demorava um pouquinho nesse sentido. Mas ali tomando na veia ali, né, ficava umas 2h30 tomando. Mas claro, tem pessoas que até internam, né, para tomar uma quimioterapia por uma semana, né, tem pessoas que tomam em minutos, meia horinha vai lá e papum e já era. Então vai depender muito do seu caso. A 9ª questão é que nem é tanto assim em relação a não saber, mas que veio surgir após tudo ter acontecido. É que pessoas vão surgir da onde você nem imagina, que pessoas que você nunca mais tinha um contato vão surgir na sua vida novamente para falar uma palavra amiga, para ajudar, para fazer alguma coisa positiva. E pessoas que você vivia, dava muita credibilidade para aquela pessoa, ou você considerava muito aquela pessoa e ela sumiu do mapa. Ela não te manda mensagem, ela não te liga, ela não pergunta como foi, ela não quer saber. Então, tipo assim, caramba, Ingrid, é treta. É treta, porque realmente vai acontecer isso. Vai ter pessoas que você conhece e realmente você dá valor, que você queria muito que essa pessoa tivesse pelo menos te mandado uma mensagem perguntando como você estava, como foi sua semana, o que aconteceu. E vai ter pessoas que você vai falar assim, caramba, mas nem fazia parte da minha vida mais e agora veio aparecer. E vai acontecer. E é normal. Só que você também tem que trabalhar isso aqui dentro no seu psicológico. Claro que a gente tem um suporte também de psicólogos que você tem no seu hospital, ou você pode até procurar saber que a gente tem.
Isso pode mexer alguma coisa dentro da gente, sim, e isso vai levar aí a questão para a vida inteira? Pode ser que sim também, pode ser que você nunca mais tenha aquela mesma visão daquela pessoa que você tinha antes, e você também pode levar outras pessoas para sua vida que realmente nem faziam mais parte, mas que veio a retornar e tal, e fazer parte da sua vida novamente. Basicamente, pode acontecer. É isso. E o último e não menos importante é que a gente pode sim ficar com os dentes amarelados. Eu nem sabia que isso poderia acontecer numa quimioterapia. A medicação é tão assim, né, gente, que acaba afetando um pouco a questão dos dentes, mas isso não é com todo mundo, assim como muitas coisas que acontecem na quimioterapia que não é com todo mundo. Então, vamos supor, você pode ficar com os dentes amarelados, os dentes podem ficar bem mais moles. Não aconteceu comigo, mas o amarelamento aconteceu. A boca, a gente sabe que talvez vocês não saibam ainda, porque vocês vão começar o tratamento agora, não é mesmo? Mas você pode não ter um paladar ok, não vai sentir uma parte aí da comida, você não sente o gosto. E você pode ter aftas, assim, nas gengivas, na língua. Esse processo é bem chatinho em relação a comer, porque pode ser que a sua quimioterapia te dê muito enjoo, enfim, e você não consiga comer. Depois de uma semana, tudo voltar ao normal, tá? Que é o que acontecia comigo. Depois de uma semana, as coisas cicatrizavam, a minha boca ia melhorando e eu conseguia me alimentar. Quais sessões, assim, que aconteceu de afetar mais, assim, o estômago foi nas quimioterapias vermelhas, tá, gente? Na quimioterapia vermelha eu quase não comia, mas coisa líquida mesmo, né? Frutas que tinham bastante água, porque é complicadíssimo. Mas pode ser que você consiga, né? Vai depender também do seu organismo. Então, nada que falar que é uma regra. Pode ser que sim, pode ser que não. Cada um vai ter a sua experiência. Mas eu divido com vocês aqui algumas delas. Então, os dentes amarelados pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça. E a boca ficar, né, sem gosto. Eu acredito que aconteça com a maioria das pessoas, pelos relatos que eu ouço muito. Mas também pode acontecer que não tenha nada e graças a Deus por isso, se você não tiver nada de... Bom, e por fim desse vídeo inteirinho, eu queria dizer que um toque pode salvar a sua vida e um toque pode sim ser o início de um tratamento mais tranquilo, né? Um tratamento assim que não tenha tantos efeitos colaterais. E um toque, você ali no início, você pode salvar a sua vida e além disso, você pode fazer um tratamento mais leve, mais tranquilo, fazendo uma cirurgia só ou de repente só uma medicação, que não venha ser quimioterapia e desfazer tudo isso. Mas eu acredito que a mama, a gente precisa muito, muito se atentar a ela, porque realmente a gente não tem esse foco de cuidar da mama, a gente cuida de outras partes das nossas regiões íntimas e tal, mas a mama não é um fator assim que a gente dá tanta atenção. Mas se você percebeu alguma coisa ao se tocar, é importante que você faça uma ultrassom, uma coisa assim que venha, né, fazer um acompanhamento certinho para não ter nenhum problema. Bom, e é isso, gente. Eu acho que as 10 coisas que eu queria ter muito conhecimento antes de saber, de começar esse tratamento todo, eram essas. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixe aqui o seu like. Também deixe aqui nos comentários o que você, né, queria saber em relação ao início desse tratamento, que a gente pode trocar experiências. Essas coisas que eu falei aqui, né, teve sentido para você, se aconteceu ou não aconteceu, se deu para fazer, se não deu para fazer. E é isso, gente. Um beijo para todos vocês e obrigada por estarem aqui, me assistirem e até o próximo vídeo. Tchau!